Está gravando. Bom, é isso aí. Uma boa noite para todo mundo. Laila Tov, Erev Tov. Nós estamos estudando Ilhot Deot, que são as leis de temperamentos do Rambam, e nós estamos no capítulo 4, e a última lei que a gente viu foi a lei 6, se eu não me engano. E a lei 6 estava falando que alguns alimentos laxativos como uvas, figos, amoras, peras, melancias, alguns tipos de abobrinhas e pepinos devem ser consumidos primeiro antes da refeição. É aquilo que as pessoas elas fazem, muitos sefaradim inclusive fazem isso, quando fazem um kiddush, eles fazem um kiddushzinho e comem, ficam beliscando para depois comer realmente a refeição. Então ele diz assim, não devem ser misturados à refeição principal. Após comê-los, deve-se esperar um pouco até que eles baixem da parte superior do estômago, não? E então pode-se ingerir a refeição. Então, alimentos ele fala constipantes como romãs, marmelos, maçãs e peras pequenas devem ser consumidos imediatamente após a refeição e não convém comê-las em demasia. A gente vai ver a minha meta, se Deus quiser, nesta noite, se a gente conseguir chegar até a Alahá 15, vai ser muito legal. Por isso eu vou dar um pequeno tiro, porque aqui o que ele vai falar, ele vai dizer o que era importante comer naquela época. Tem que entender que a comida naquela época não que era diferente da comida de hoje, mas o próprio organismo da pessoa era diferente, como a gente falou, e ele está seguindo o raciocínio dele. Mas depois, gravem. Por isso eu quero chegar até esta lei que eu comentei com vocês, a lei 15, até o final da lei 15, porque é muito importante chegar até lá. Então, não chegam a conclusão, isso que eu estou pedindo para vocês, que a gente vai continuar estudando, obviamente, mas não foquem tanto no que ele está falando até o final da lei 15, para vocês entenderem o que ele vai falar, para não ficar com cabisbaixo nessas leis da maneira que ele vai expor as coisas, ok? Vocês já vão entender o que eu quero falar. Ele diz assim, lei 7, então é a lei que a gente vai começar. Capítulo 4, lei 7. Quando a pessoa quiser comer frango e carne juntos, ela deverá comer primeiro o frango. Ele chega à conclusão que você tem que comer o leve antes do pesado. Assim que é. E quando quiser comer ovos e frango, ele deverá comer primeiro os ovos. Lembra, a carne bovina é mais pesada do que... nós estamos na página 172. Tá bom? A carne bovina, ela é mais pesada do que a carne do frango, obviamente. Então, primeiro você come o leve e depois você come o pesado. E o ovo é mais leve que o frango. Quando quiser comer carne de boi e de animais menores, ela deverá comer primeiro a carne dos animais menores. Tá vendo? Ele chega a esse raciocínio que sempre a gente vai do leve para o pesado. Os alimentos mais leves devem ser sempre ingeridos antes dos mais pesados. Esta é a lei 7. Na lei 8, ele diz o seguinte, em épocas de calor, deve-se consumir alimentos frios, sem muitos condimentos, e usar vinagre. Nós estamos exatamente nessa lei que está na tela aí, vocês estão vendo. Em épocas de calor, deve-se consumir alimentos frios, sem muitos condimentos, e usar vinagre. Em épocas de frio, recomenda-se consumir alimentos quentes. Usar muitos condimentos e comer um pouco de mostarda e hiltit. O que é esse hiltit? Dá uma olhada no rodapé 600, uma erva picante conhecida cientificamente como assa fétida, ou hilba, no hebraico atual. Também é chamado de férula. Eu estava vendo que é usado como férula. E parece que na medicina isso era uma erva que se usa até hoje para combater algumas doenças. Tá? Então, isso é chamado em português assa fétida, também é chamado de férula, eu vi, e é uma planta medicinal. Tá? Isso até hoje em dia, você coloca na internet, assa fétida aparece, eu fui buscar, eles falam que é uma erva que eles usam como efeito medicinal. Interessante que ele fala que durante o frio, a pessoa deve consumir então um pouco de mostarda e um pouco dessa erva. A pessoa deve se basear nessas regras quando estiver em lugares frios e em lugares quentes, escolhendo a alimentação apropriada conforme o clima local. Quer dizer, ele diz que conforme o clima, você tem que escolher a alimentação. Interessante isso, né?
É bacana que ele, como, imagina, 850 anos atrás, já está falando para você que você tem que levar em consideração o que você vai comer diante do tempo, do weather channel daquele dia. Se está frio, se está quente, você tem que escolher o que você vai comer. Agora ele vai falar o que era realmente alguns alimentos que não se deve comer nunca, que é ruim comer e que não deve se comer nada deles, alguns devem se comer poucos. Veja essa lei, lei 9. Determinados alimentos são totalmente nocivos e, portanto, nunca devem ser comidos, como, por exemplo, peixes grandes salgados e envelhecidos. E eles deixavam esses peixes grandes em salmoura, diz o Talmud. E esses peixes grandes salgados, isso não faz bem. Eu não vou chamar isso de bacalhau ou não. Hoje em dia o bacalhau se deixa no sal, etc. Peixes grandes salgados, diz ele que você não deve comer nunca. Por isso que eu digo envelhecidos. Você deixa lá o alimento. Então ele traz aqui no 602 embaixo, os alimentos eram salgados para A serem arenque, por exemplo? preservados. O arengue, por exemplo, o arengue é um peixe que ele é realmente salgado para ser preservado. É um peixe cru salgado, né? Diz Maimônides, na época dele, ele fala que isso não é bom para a saúde. A gente já vai ver. Mas lembra, aguarda 15 e 16 sem entender o que ele vai falar depois, que é importante isso. Ele está aconselhando você, olha, tem coisas, peixes grandes salgados. O arengue é pequeno e salgado. Mas fala peixes grandes e salgados. Diante da impossibilidade de serem mantidos refrigerados, o que acontece? Não dava para ficar refrigerado, eles salgavam. A gente sabe que o sal conserva, né? Então ele diz que essas coisas são em conserva. Então, nem sempre as coisas em conserva são as melhores coisas para a saúde. Queijos salgados maturados, cogumelos e fungos, carne seca, vinho fresco da prensa, sabe aquele que acabou de sair de sair da prensa, comida passada que começa a expelir o mau odor e qualquer alimento mal cheiroso ou de gosto extremamente amargo. Todos estes são para o corpo como veneno. Ele entende que tudo isso, perdão, isso não faz bem para a saúde do corpo. Não só que não faz bem, como faz muito mal. Há outros alimentos que também são prejudiciais, embora em menor medida do que os anteriores. Ele diz, portanto, é conveniente consumir só um pouco deles por vez, e não se deve ter o costume de consumi-los com frequência, nem mesmo como com acompanhamento dos alimentos habituais. Quais são esses alimentos que ele diz que deve comer de pouco e nunca em grande quantidade? Então, são eles os peixes grandes, queijo, tá vendo? Imagina, queijo, e leite. Tem pessoas que têm realmente problemas com queijo e derivados de leite, da pigarro, etc. Para voz, para mim, pelo menos, assim que é. Então, queijo, leite. Ele fala assim, queijo e leite após 24 horas da ordenha. Quer dizer, um leite que já passou, o prazo já está começando a azedar. Carne de bois grandes, quer dizer, essas carnes bovinas, ou de cabritos maiores. Também não é bom, essa carne vermelha. Então, nesse âmbito que ele está falando, não é tão bom para a saúde, quer dizer, comer em demasia. Favas, lentilhas, imagina, grão de bico, imagina o hummus nosso. E olha que ele estava no Egito, hein? Estamos falando do Maimônides que passou de Córdoba para o Egito, foi para Marrocos, fez grão de bico, era o que não faltava lá, né? Então ele fala grão de bico, pão de cevada, pão ázimo literalmente os matzot, repolho, alho poró, cebolas, alhos, mostarda e rabanetes. O que ele fala sobre tudo isso daqui? Imagina, tudo isso que a gente consome hoje. Fala, todos esses alimentos fazem mal à saúde. Então, o que ele aconselha? Pode comer de pouco, mas não muito. Você viu que ele começou na lei? Pode consumir só um pouco deles por vez. Não pode encher a pança de lentilha, encher a pança de cebola e de alho. Deve comer, come pouco. E nem ele falou na lei anterior sobre a mostarda. Ok, pouco. Mas, então, não pode enfiar jaca no rabanete. Não. Então, também não é correto. Todos esses alimentos fazem mal à saúde. É recomendável que só sejam consumidos em pequenas quantidades nas épocas frias, como ele tinha falado,
tá certo? Sobre a mostarda, na épocas frias. Então, no verão, devem ser evitados por completo. Ele fala comer peixes grandes, em grande quantidade, ou queijo, leite, entendeu? Leite que já passou 24 horas da ordenha, carnes, comer isso no verão não vai te fazer bem. Assim ele traz em grandes quantidades, ou até mesmo em pequenas quantidades, deve se evitar por completo. Favas e lentilhas não devem ser consumidas nem em épocas frias, nem em quentes. Imagina, não comer nem favas, nem lentilhas, nem em épocas grandes, nem em épocas quentes. Lentilha, eu só queria lembrar aqui também que lentilha era uma comida muito utilizada para enlutado, por causa daquela redonda, lembra quando Yaakov, quando faleceu Abraham, né? Ele fez um prato de lentilhas e Esav quis comprar, vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. A Torá fala que ele comeu lechem unizid adashim. Então, adashim em hebraico significa lentilhas. Então ele traz que favas e lentilhas não devem ser comidas nem em épocas frias, nem em épocas quentes. Abóboras, por outro lado, devem ser consumidas em pouca quantidade e em épocas quentes. Ok? Você viu que aqui muda um pouco, né? Não sei se muda um pouco, depois eu queria escutar também o que dizem os nutricionistas. Depois da aula a gente fala sobre isso, e com certeza a gente sabe que isso são grãos, pelo menos até onde eu sei, entendeu? Isso que sim, faz bem, né? Que depende de quando a pessoa ela deve comer isso, porque são, como lentilha, grão de bico, esses são considerados alimentos de pouco, né, caloria e também isso ajuda o corpo são fibras, etc., que ajuda o corpo. Bom, enfim, estamos vendo o que ele está dizendo aqui agora. Tem uma outra pegada, por isso eu não quero chegar à conclusão até chegar à lei 16, que é importante, porque lá ele vai tipo, tudo isso é quando é assim, mas se é assado é diferente. Então, por isso, vamos seguir, para não entrar em polêmica ainda sobre o que ele está falando aqui. Tá bom? Eu só queria ler o que está escrito aqui no 63 embaixo, que é um negócio interessante. E, obviamente, eu vou ler, mas não vou entender nada. E depois, por isso, eu peço ajuda aos universitários aí da aula, para poder realmente... eu vou ler o que está escrito, que é letras pequenas, só para vocês verem o que ele traz aqui. Quando ele falou sobre a carne seca, os cogumelos, os fungos, lá na Lei 9 que a gente estudou, ele falou a carne seca, o vinho fresco da prensa. Então ele falou o seguinte: análise recente da Universidade de São Paulo aponta que pelo menos 90% das amostras de carne seca apresentavam algum tipo de contaminação. Verificou-se contaminação por Salmonella spp, Escherichia, nem sei o que é isso, nem sei se estou lendo certo, Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Não entendo, para mim é árabe isso aqui, é pior que árabe eu entendo. Todas associadas a quadros de diarreia em seres humanos. Os maiores riscos da saúde são causados pela Staphylococcus aureus, cuja multiplicação no produto salgado in natura propicia a produção de uma toxina nociva. Interessantíssimo, né? Isso aqui é o que ele traz aqui embaixo, dessa pesquisa feita na USP. Depois ele traz o seguinte, quando ele fala sobre favas e lentilhas, ele traz aqui, portadores de deficiência de glicose 6-fosfato e desigrogenase, não sei como é isso aqui, desigrogenase, podem apresentar episódios de hemólise, ingerir o feijão fava. Daí o nome popular da doença ser favismo, anemia hemolítica aguda. Pessoal, ou vocês aguardem até o final, ou se vocês querem entrar agora, algum médico e falar alguma coisa a respeito, please be my guest. Senão, a gente pode deixar para depois, quando terminar a Lei 15, a gente para poder debater tudo o que ele falou aqui. Mas quando eu li isso aqui, eu falei, opa, aí tem coisa, né? Quer dizer, Maimonides está falando algo que parece que não, tem coisas e tem pesquisas que realmente relatam que tem coisa aí.
né? Isso é uma anotação recente, né? Do estudo. Claro, 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 claro. Isso é uma anotação recente, mas o que não é anotação recente é da onde o Maimônides tirou. Mas o que a Sim, sim. anotação é recente que combina com o que ele escreveu, né? Quer dizer, tem doenças que isso traz, tem doenças que aquilo causa. Grave, isso é impressionante. Eu estava lendo, dei uma lida antes mesmo nesse artigo, que Tem, está aqui mostrando, e realmente isso aqui é recente, né? Essa análise aqui da universidade. Mas o que o Oramo escreveu é há quase 1000 anos atrás, do que é exato, bom e do que é bom. Então, muitas vezes, a gente ainda não chegou no porquê que não é bom. é E lá para verdade isso. frente, a ciência vai mostrar o porquê que não é bom. Mas já É está lá muito na doido Torá. isso. É muito Isso doido isso, né? aqui, isso aqui que está falando, para te traduzir sobre a questão desses nomes feios aí, do Exato. Staphylococcus aureus, Salmonella, Isso. Escherichia, isso tudo são bactérias que causam, né, no caso aí, o Staphylococcus, libera uma toxina e causa uma intoxicação alimentar. Então, a Sei. pessoa se alimenta da carne, no caso, né, da carne seca, e adquire essa toxina e desenvolve quadros de diarreia, né? Uhum. Então, por isso da explicação do Rambam, de não se alimentar desses alimentos. E aqui ele fala também do favismo, que é outro tipo de doença, né? Uma anemia, né? Que causa anemia hemolítica, né? Aguda. E aí ele relaciona aí esses episódios de hemólise, né? Eu acho que tem Com a muitas ingestão do relacionado à feijão fava. infecção, Hã? Léo. tem muitos relacionado a infecções é, intestinais, gastrointestinais, relacionado realmente, eu acho que alimentos crus também, né? Sim, Exato. Então, então a gente sabe que tem questão de tênia, né? Sim. Que deposita até realmente na parte intestinal, até causando doenças neurológicas. Eu acho que meio que ele previa isso também, a parte da alimentação cru, né? Como que é nociva. Porque essa sim. eu não sei como que era, E você vê que era mesmo os feito. peixes que ele está falando, está preservado no sal, mas é cru, né? Você tem razão. Já que a gente já começou a falar aqui, Rav, eu achei uma outra coisa que não está escrito aqui, mas é que é interessante. Claro que a gente sabe que esses alimentos salgados, alimentos que são que têm conservantes, que têm essas substâncias, eles não são adequados para a saúde, realmente. Tem vários problemas que podem desenvolver na frente. Inclusive, Sim, esses alimentos de salmoura, etc., têm umas substâncias que são cancerígenas. Então, câncer de estômago, muito frequente no Japão, muito sim. devido a esse tipo de alimentação. Interessante, né? Então, sabe, a gente às vezes lê a lei em cima, né? E é bacana a gente ver que ele, que nem o Léo falou, que nem você está falando, de repente ele já, que nem você falou, frisou bastante também, Maluf, que já desde o passado ele afirma certas coisas, que hoje a gente está chegando à conclusão que realmente, puxa vida, né? Olha só como tem sentido, né, o que está sendo falado aqui, né? É muito interessante isso, é muito bacana, muito interessante. Então alguém, a Caroline está falando que produtos industrializados no geral são bem prejudiciais, né? Então, principalmente, isso é uma verdade também. Está cheio de emulsificante, está cheio de coisas que eles colocam lá que vai saber o que é, viu cada coisa que vem. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre as minhas experiências de cachuto, que acho que vale a pena também. Teve uma época que eu trabalhei bastante com conservantes, etc. Exatamente. É isso mesmo. Mas vamos continuar, lei 10. Vamos lá. Outros alimentos nocivos, embora em menor grau do que os anteriores, são aves aquáticas, como patos, pombos novos, tâmaras, pão assado em azeite ou amassado com azeite, farinha fina, tão bem peneirada, a ponto de não sobrar nenhuma casca. Quer dizer, chamada farinha branca, hein? Interessante, olha, a farinha branca, pessoal, é isso que ele está falando aqui, você viu no 606 embaixo? Ele traz lá no rodapé que isso é a farinha branca. De novo, farinha fina, tão bem peneirada, a ponto de não sobrar nenhuma casca. Quer dizer, não é integral, né? Então ele fala que isso também é prejudicial.
Maimônides está falando que farinha não integral também pode causar um certo prejuízo. Caldo ou óleo de alimentos salgados ou óleo de peixe em conserva. Não é recomendável comer nada disso em demasia. Veja, é o segundo escalão, tá certo? Será que isso é o glúten? Ah, isso eu já não entendo. Aí tem que perguntar para os médicos. Vamos ver. Não é recomendável comer nada disso em demasia. O sábio tem controle sobre as suas tentações e não se deixa arrastar pelos apetites. Ele deve evitar os alimentos mencionados, salvo por razões medicinais. Um indivíduo assim é considerado forte. Olha só que curioso, né? Ele está falando que isso é chamado uma pessoa forte. É curioso que ele traz assim, quando a pessoa, na ética dos pais, fala Ezeu Gibor, quem é o forte, é aquele que conquista o seu yetzer, o seu desejo, a sua inclinação. Então, ele chama isso forte. Maimônides, ele traz que sabe quem é o forte? Aquele que segura o seu apetite para não comer uma coisa que faz mal. A gente sabe que é duro, né, da gente segurar uma vontade de comer. Então ele fala forte é aquele que segura a vontade de comer. Quem segura o seu desejo, tá? Isto é o verdadeiro forte na vida. É muito, muito legal isso, de verdade. Sabe, a gente pensa que quem é forte é aquele que mexe com a sua má inclinação, que não deixa a sua má inclinação vencer, segura o seu yetzirará, tudo isso é verdade. Mas Maimônides traz essa expressão do Talmud dizendo que o verdadeiro forte é aquele que segura uma vontade em excesso, uma vontade de comer uma coisa proibida. E a gente sabe, pessoal, é difícil pra caramba quando te vem algo que você tem vontade de comer, você tem vontade, é difícil segurar. As vontades não são fáceis de serem seguradas. Por isso ele traz que uma pessoa que sabe segurar uma vontade de comer uma coisa que lhe faz mal, esse cara é o verdadeiro forte. Sabe aquele que trava? Não preciso. Acho que a gente trouxe um exemplo daquele que pegou, ele consegue pegar somente uma barrinha, somente uma bala dos sacos de bala, somente um bis, a gente falou do pacote de bis. Esse cara é forte. Quer dizer, ele não vai se deixar levar, ele vai comer aquilo que pode um pouquinho, nada mais. Ele usa essa expressão que esse cara é gibor, esse cara ele é forte. Então, forte, não estamos falando de uma pessoa que vai na academia que levanta 100 quilos de supino. Nós estamos falando forte aqui, é o cara que segura uma vontade de uma tentação, né? Curioso, isso aqui é muito bonito, essa expressão, e por isso que eu parei para poder dizer que é uma alusão. E realmente ele fala aqui embaixo no rodapé que isso é uma alusão de quem é forte, aquele que domina o seu desejo. É isso. Vamos lá, vamos na lei 11, vamos mais uma lei. Ele fala o seguinte, deve-se evitar sempre o consumo de frutas de árvores, mesmo das secas, mas principalmente das frescas. Quer dizer, mesmo as secas, e mais principalmente aquelas que são frescas. Frescas quer dizer, recém acabou a fruta, ela ainda não está totalmente feita ainda. Quando elas não estão suficientemente maduras, elas são como espadas para o corpo. Quer dizer, comer uma fruta que ainda não está pronta, né? Você vai comer, tira o lado, você comeu, ela ainda está, ela não está madura, tá certo? Então isso faz mal como espada para o corpo, imagina ele fala. Assim também com relação às alfarrobas, elas são sempre nocivas. Alfarroba é um fruto que tem em Israel, a gente costuma comer isso, né? Pessoas comem isso em Lag Baomer, tem pessoas que comem para poder lembrar a alfarrobeira, né, que ficou perto da caverna de Rabi Shimon Bar Yochai, junto com um córrego de água. Tem pessoas que comem isso. Realmente, as alfarrobas então fizeram mal para o corpo de Rabi Shimon Bar Yochai, parece que é um alimento assim nocivo, mas é alimento. Todas as frutas ácidas são prejudiciais e devem ser consumidas com moderação. Menor, consumir com moderação, você acha que isso é propaganda atual? Isso aqui já vem, Maimônides já fala que tem que ser consumido com moderação, certo? Em épocas de calor e em climas quentes. Estou falando as frutas ácidas, não deve comer muito,
E quando é o período correto de você comer, você vai comer uma fruta, um abacaxi, então coma no calor. Climas quentes é bom comer. Agora, figos, uvas e amêndoas são sempre benéficos. Figo, uva e amêndoa. Tanto frescos como secos. E podem ser ingeridos à vontade. Pronto, liberou geral. Figo, uva e amêndoa. No entanto, não se deve comê-las em demasia, mesmo sendo os mais benéficos de todos os frutos da árvore. Comer em demasia, nada é bom, pelo que vocês estão vendo aqui. Não há nada que ele manda você chutar o balde. Tudo que ele fala, você tem que comer, mas nunca para poder encher a pança. Ele vai ver, a gente já vai chegar lá. A gente vai ver qual que é a regra final depois dessa Lei 15. Então a gente vai chegar lá até a Lei 15 para depois a gente debater tudo que a gente falou. Então o que a gente falou nessa lei? Então nessa lei a gente estava vendo que frutas, de modo geral, demasiado não é bom, e as frutas que não estão prontas é como fosse espada, as alfarrobas não é bom, frutas ácidas tem que ser no verão, figos e uvas e amêndoas é bom o ano inteiro, mas também não é para poder se esbaldar ao ponto de não entrar mais pela goela. Pode comer à vontade, mas não em demasia. Vamos lá. Agora olha só a lei 12. Mel e vinho são prejudiciais para o jovem e saudáveis para o idoso. Vendo? Mel e vinho não é bom para um jovem, mas é bom para uma pessoa de idade. Ainda mais em épocas de frio, que aí, então, mel e vinho é bom para o idoso. No verão, deve-se comer 2/3 do que se come no inverno. Olha essa frase. No verão, deve-se comer 2/3 do que se come no inverno. Em outras palavras, no inverno você deve comer mais, tá certo? No verão você deve comer menos, tá certo? E isso também deve ter uma explicação médica para isso, com certeza a gente vai escutar dos nossos doutores. Mas no verão, no inverno você acaba comendo mais, se esquenta mais, se aquece mais, eu acho que a alimentação está ligada com isso. No verão não é saudável a pessoa ela comer em demasia. 13. Olha o que ele traz. É preciso manter os intestinos sempre soltos, através de evacuações ligeiramente líquidas. Ele frisa muito, tem um capítulo inteiro no Código de Leis que fala sobre isso, pessoal. É sério as leis de evacuação no judaísmo e como deve ser preservado de uma maneira correta. Então, por isso ele diz assim, o certo na hora de evacuar não é evacuar aquela coisa seca, grossa e difícil, não. O certo tem que ter, o certo, correto, saudável é quando é ligeiramente líquida. Então, obviamente, não estamos falando aqui da pessoa que ela está, com quem a gente falou, uma diarreia, não é isso. Então, a medicina tem um princípio fundamental. Olha o que diz ele, Maimônides, 850 anos atrás, sobre a medicina. Sofrer de prisão de ventre, escuta o que ele fala, olha, a pessoa que sofre de prisão de ventre ou evacuar com dificuldade é a causa de muitas doenças. Interessante, né? Não é à toa que existe exame de fezes, etc. Quer dizer, você acaba detectando e vendo tudo através disso e você pode realmente achar a razão de muitas doenças com isso. Quer dizer, a pessoa que ela tem prisão de ventre ou e ela tem dificuldade de evacuar, então isso pode gerar muitas doenças. Como se induz a soltura do intestino em caso de uma prisão de ventre ligeira? Então o que acontece? Se a pessoa está com dificuldade, como é que se fazia na época dele para poder, qual que era o laxante da época? Então o indivíduo jovem deve, de manhã bem cedo, comer alimentos salgados bem cozidos, untados em azeite de oliva fazer, enfim, amolecer, escorregar, salmoura ou sal, sem pão, ou beber de água na qual se escaldou espinafre, olha que curioso, pegava-se o espinafre, se escaldava e bebia-se daquela água, quer dizer, relaxante, ou comer repolho em azeite de oliva ou salmoura ou sal. Sim, era na época a receita natural para uma pessoa aliviar a prisão de ventre. Já o idoso deve beber de manhã mel diluído em água quente e após cerca de 4 horas comer a sua refeição. Ele toma lá mel com água quente e depois de 4 horas ele vai fazer a refeição dele.
Essas recomendações devem ser seguidas durante 3 ou 4 manhãs seguidas, se necessário, para que o intestino fique solto. Curiosíssimo nessa lei. Eu também estou louco para poder escutar e depois os médicos que eles falam a respeito de tudo isso, né? Mas é fantástico, né? Quer dizer, imagina, poderia imaginar que nos nossos livros de leis ia ter receita para prisão de ventre. Come on, vai. Eu não sei vocês, mas quando eu paro para pensar que Maimônides falou sobre cada coisa que você nunca podia imaginar na tua vida, aqui a gente está vendo uma palhinha disso. Vamos ver mais 2 leis e aí vamos parar para discutir. 14. E aí essas 2 últimas leis a gente vai ler com calma, porque é importante do que ele vai falar cada palavra e palavra. Quando a gente viu uma listagem inteira, pode, não pode, deve, não deve, o que pode, o que é melhor, não, o que não é melhor, frio, calor, inverno, etc. 14. Há mais um princípio que diz respeito ao bem-estar físico. Presta atenção, que linda essa lei. Eu gosto muito dessa lei. Toda pessoa que se exercitar e que se esforçar muito, quer dizer, a pessoa que ela faz exercício e ela gasta caloria, quer dizer, ela se esforça bastante, que não comer até o ponto de saciedade, que ele não vai comer até encher a pança demais, ele come para poder rever as calorias perdidas. E que mantiver o intestino solto, e ele vai ter, então, evacuações normais, naturais, sem prisão de ventre. Esta pessoa, diz ele, olha só, não sofrerá de doença e se fortalecerá fisicamente. Cara, ele vai ganhar massa magra, mesmo se consumir alimentos nocivos. Pessoal, os alimentos nocivos nós já estudamos nas primeiras leis de hoje que a gente viu. O que ele está falando aqui nesta lei, o que eu entendo desta lei, que uma pessoa que ele treina, tá certo? Uma pessoa que ele treina diariamente, uma pessoa que ele faz exercícios físicos, tá certo? Quer dizer que ele se esforça muito. Estamos falando exercício que exige da pessoa realmente um treino, entre aspas, pesado, um bom treino, sabe? Aquele treino que você realmente usou bastante, causou bastante, gastou bastante energia ou queimou bastante caloria. E logo depois, não é que você vai comer agora que nem um cavalo, não. Você vai comer, essa frase eu entendo assim, que não comer até o ponto de saciedade, eu entendo como se fosse aquelas refeições que a gente faz ao longo do dia, sem chutar o balde e encher tudo no começo, muito, no almoço, muito na janta. Assim, você vai comer ao ponto de, sabe, não comer até o ponto de saciedade, não é que você saciou totalmente, né? E automaticamente vai manter, então, o seu intestino ele solto. Esse cara não vai sofrer de doença. Não só que ele não vai sofrer de doença, ele vai ficar forte. Imagina, ele vai ficar forte. Bom, ele não comeu até saciar, como é que ele vai ficar forte? Ele vai ficar forte. Porque o pouco que ele está consumindo agora vai repor a energia dele, caloria, certo? Vai dar para ele força, tá? E a gente sabe que isso gera músculo e massa magra. Ele diz, mesmo que ele for consumir alimentos nocivos, isso é curioso, mesmo que ele vai lá comer depois coisas que não são... Veja, pessoal, não sei, eu leio essa lei e eu sei como é que funcionam os fisiculturistas, o que eles fazem, o que eles não fazem, etc. Na véspera de quando eles vão se apresentar e o que eles... Eu não estou falando que é padrão fisiculturista, mas você vê, os caras eles ganham massa, eles ganham força. Mesmo que eles comem tanta besteira no fim, antes de se apresentar, comem pizza, comem hambúrguer, comem 10, 15, não sei o que mais, porque eles estavam com carbo zero, depois eles colocam, eles secam no corpo, depois quando eles botam aquilo, vem força física, etc. É o que ele está querendo dizer aqui. Mesmo que você vai comer com alimentos que são nocivos, tá? Tipo o excesso de Lechaim. Vai na esteira depois, tá certo? Não? Quero dizer o seguinte, mesmo que... Não é boa, Lechaim. O que ele está falando? Eu gostei muito dessa Lachá. Essa Lachá, ele diz assim, uma pessoa que ele faz exercício, ele, entre aspas, pode se dar o luxo de comer uma coisa nociva descrita nas leis anteriores. Por isso que eu fiz questão de ler uma sequência antes de abrir para perguntas, porque aqui ele colocou uma cláusula bonita. Diz assim, cara, se você se esforça e faz exercício, então você pode se permitir em comer coisas que são nocivas descritas na lei anterior,
porque isso não vai te afetar. Tá? Não só que não vai ser, desde que você não coma ao ponto de você se saciar, ao contrário, isso vai te fortalecer fisicamente. É bom saber de uma halakha como essa, entendeu? Muda todas as anteriores, vamos dizer assim, ou pelo menos lhe dá pano para manga, para poder brincar de vez em quando, entendeu? Sem dor na consciência. E vamos ver a última halakha de hoje, que é essa lei 15, aparentemente, tá certo? Então vamos ver. É verdade, cadê? Tem que virar a página. Boa. Para vocês acompanharem isso. Muito bem. O que eu acabei de ler foi a lei 14, tá? Então agora vamos ler a lei 15. Por outro lado, quem leva uma vida sedentária, olha só, tá vendo? Ele falou na lei 14 o bodybuilding. Não, brincando, bodybuilding. Ele falou o cara que rala, o cara que trabalha, o cara que malha, o cara da academia, o cara que faz aeróbio, o cara que se esforça, o cara fisicamente. Esse cara, ele pode, entre aspas, comer coisas nocivas e quando ele não vai comer ao encher a pança, tá? Ele não vai sofrer doença alguma, ele sim, ao contrário, ele vai se fortalecer fisicamente. Agora, por outro lado, quem leva uma vida sedentária e não se exercita, vírgula, ou quem costuma conter a evacuação das excreções, quer dizer, ele segura, ele sai no banheiro, ele fica segurando que nem uma anta, isso faz mal para a saúde, a gente já viu isso que faz mal, está no Código de Leis que faz mal, não pode segurar, não pode segurar. Ou quem vive constipado, né? O que quer dizer isso? O constipado é uma pessoa que é duro para ele, o intestino fica duro para ele. Mesmo se alimentando adequadamente e seguindo as regras medicinais. Pessoa como essa, poxa, o que eu fiz de errado? Imagina, eu não bebo, eu não fumo, tá? Eu não faço nada de errado, eu faço tudo que a medicina manda. Mas você leva uma vida sedentária, certo? E você se segura, você tem prisão de ventre, etc. Mas eu não faço nada de errado no que a medicina diz que faz mal para a saúde. Sim. Mas o fato de você ser sedentário, falta de exercício, tá? E se conter na evacuação, com certeza sofrerá cronicamente de dores e a sua força física enfraquecerá. Cara, eu acho isso fenomenal. Acho essas alahotas assim. Mas esse é o mestre, tá vendo? E você acha que o Schwarzenegger quer saber alguma coisa? Quem sabia era Maimônides, esse é o nosso Schwarzenegger. Ele diz assim, comer em excesso é ruim para o corpo humano. Não se deve comer em excesso. Havia outros que falam, vamos fazer 5 refeições ao dia, come menos, etc. Coisa moderna. Coisa moderna. Quem já falou isso aí? Já falamos há 850 anos atrás que comer em excesso é ruim para o corpo humano como veneno. E é a causa de todas as enfermidades. Pessoal, ele não fala de uma, ele fala de todas, cara. Todas. Tá ligado? Vou repetir isso. Comer em excesso é ruim para o corpo humano como veneno. E é a causa de todas as enfermidades. Ele continua. A maioria das doenças que acometem a pessoa são causadas por alimentos insalubres, os alimentos ruins, ou por comer demais, sendo o consumo em excesso nocivo, ainda que se tratem de alimentos saudáveis. Tá vendo? Eu estou comendo uma coisa que é boa, eu sei, mas você não para de comer isso. Não tem jeito, meu amigo, você vai gerar doença para você. Não tem jeito, não tem. Alguém estava falando aqui sobre açúcar lá, que a gente estava falando, alguém perguntou, eu vi nas passagens, talvez seria o mel da época, o mel, você viu que ele falou que tudo com limite, tudo bem, pode, não muito, com água, entendeu? Eu não vejo assim, provavelmente. Mas você vê que ele traz aqui, voltando para a lei, que um consumo em excesso é nocivo, mesmo que você está comendo uma coisa boa, quando é em excesso não adianta, tudo que é demais não é bom. Shlomo, tá vendo? O rei Salomão, ele falou em sua sabedoria, aludiu isso ao declarar: quem guarda a sua boca e sua língua
guarda a sua alma de problemas. O versículo diz em hebraico, Shomer pivul shono, quem guarda a boca e a língua, ele guarda dos tsures, das desgraças da sua alma. Se ele guarda da sua alma de problema, guarda das desgraças da sua alma. Em outras palavras, a alma, o repositório da alma é no corpo. Você tem que guardar aquilo que você fala e aquilo que você ingere. A letra que representa, isso eu estou falando aqui, uma propaganda gratuita das aulas que eu dou de letras, mas isso é interessante. Uma das letras do alfabeto que nós temos, cujo valor numérico é 80, é a letra Pei. Pei em hebraico significa boca. E a figura da letra Pei é como se fosse a figura da boca de um ser humano. E da boca tem entrada, que é aquilo que a gente ingere, e tem saída, aquilo que você fala. O rei Salomão diz, quem guarda a boca e sua língua, quer dizer, ele guarda a boca do que ele ingere e ele guarda a boca do que ele pronuncia, essa é uma pessoa que ele tem, essa pessoa que guarda a sua boca, quer dizer que ele mede aquilo que ele consome e aquilo que ele fala, ele está garantindo a si próprio de não ter problemas na sua vida. E não ter tsuras. A gente vê que a maioria das nossas desgraças vem pelo consumo errado, isso gera doenças, e por palavras mal colocadas, quando a gente fala algo que não devia. Então veio o homem mais sábio de todos os sábios, o rei Salomão, e diz numa frase simples, mas joia, uma coisa fenomenal. Cara, sabe que você está com problema? É de saúde? Que você está comendo errado. Ah, sabe que você está com problema de relacionamento? Você só fala besteira. Então, em outras palavras, quem é o causador dos nossos problemas? A nossa boca. O que você come pode virar doença e o que você fala pode te colocar num estado bem ruim na tua vida. Isso que ele diz, quem guarda a sua boca e sua língua, guarda a sua alma de problemas. Isto é, ele escreve, a pessoa deve guardar a sua boca de consumir alimentos insalubres, alimentos ruins, ou de comer até a saciedade, ou de comer até encher, que não acaba mais, estou na lata, não aguenta, não entra mais nem um copo d'água. Isso não é bom, isso não esgoto, isso não é bom. Aí depois você tem prisão de ventre, isso pode gerar doenças. Para que você precisa de tudo isso? Isso é a boca. E a língua, ele deve guardar a sua língua de não falar nada além do necessário. Pessoal, por lei, de lei, a gente vai parar por aqui e a gente vai depois ver como é que ele vai falar, como é que a pessoa tem que tomar banho, até que a gente viu a parte de comida e depois a gente vai ver outras coisas, claro, esse capítulo ainda não terminou. Por isso que eu queria terminar e chegar até essa lei, para ir numa sequência só. Então a gente viu da lei 7 até a lei até o final da lei 15, né? Essas são as leis que a gente viu hoje, 7, 8 leis que a gente viu. E eu queria agora comentar, primeiro falar o resumo do que ele falou tudo aqui. Ele falou quais são as comidas, como você deve comer no início, sempre do mais brando para o mais pesado, certo? É ovo, frango e depois carne bovina. E carnes, nunca em excesso. Ele começou a falar as coisas que são ruins, coisas que temos que comer no calor você ir no inverno. Depois ele falou as coisas que tem que comer no inverno. Depois ele disse que no inverno você tem que comer mais do que no calor você tem que comer menos do que no inverno. Depois ele fala quais são os alimentos que são ruins, que a pessoa não deve comer nunca. Ele falou dos salgados, dos peixes grandes, etc. Tá? Depois ele falou que tem certas coisas que você pode comer, mas também não deve ser em excesso, porque ele chega à conclusão que tudo em excesso não é bom. Depois ele fala sobre as frutas, depois ele falou sobre mel e vinho, que para jovem não faz bem, mas para adulto faz bem. Depois ele falou que a gente tem que manter os intestinos bem soltos, porque isso é importante. Depois ele conclui com essas duas últimas leis que eu acho fantástico, quer dizer assim, ele conclui bonito, por isso que eu quis chegar lá, onde ele, cara, sai do princípio. Se você se exercita, se você faz exercício, você se esforça, tá? Sabe, você não enche a lata de comer que nem um cavalo, então você pode comer talvez uma coisa nociva que isso não vai te prejudicar, ao contrário, você vai ganhar massa magra, vai se fortalecer, você vai ficar forte. Por outro lado, uma pessoa que ela leva uma vida sedentária e ela não se exercita e ela não se evacua da maneira correta, essa pessoa ela está completamente perdida, ela está mal, ela vai ficar mal, ela vai ficar doente. Então, não só isso, tudo que ela come, por mais que ela encha a lata, ela vai se enfraquecer
A gente vê isso. As pessoas que são gordas são fracas, né? Então, comer excesso é ruim para o corpo. Ele fala, e é a causa de todas as enfermidades, né? Eu acho, não sei, o que vocês têm para falar, doutor? Mas agora é com vocês, porque quero saber se bate essas coisas de verão e inverno, como ele falou. É óbvio, né? Nós estamos falando na época dele, ou até os tipos de alimentos que ele chegou a falar. Tem nutricionistas aqui escutando, a Paulinha está aí. Não sei se bate com... É óbvio que muita coisa pode ser que é diferente ainda a visão médica atual de alguns alimentos, mas você viu que o bottom line, eu acho que bate bastante no sentido de nada em excesso é bom, tá? Agora, nem tudo que está descrito aqui que é ruim também faz mal, ao contrário, se você faz exercício, isso também é bom. Cara, tô aqui para escutar. Aliás, vou pegar uma cervejinha, porque agora eu mereço. Agora tu merece, já tá livre, né? Não, terminar Vamos ouvir essa as aqui e trazer mais uma. nutricionistas. Vamos ouvir as nutricionistas também. Por favor, vamos escutar as nutricionistas. O que vocês têm para falar? Manda. Vai, Paulinha. É comigo, Rafa? Sim, Paulinha. Contigo. Oi. Não, acho que você falou tudo. Essa questão da saciedade, ela é muito importante. E hoje em dia, a nutrição está tomando muito um rumo desse, né? Da pessoa sentir a saciedade e ela ir no limite da saciedade. Mas a saciedade, ela não é trazida como o limite absoluto, quer dizer, quando não cabe nem mais um grão de arroz na barriga da pessoa. Isso não é saciedade, isso é um exagero. O que as nutricionistas hoje recomendam é que se pare de comer antes, quando a pessoa se sente confortável. Isso que seria a saciedade, né? E a questão da atividade física, sem dúvida nenhuma. Se alimentar bem e não se exercitar é como se fosse uma perna faltando. Assim, são dois pilares que não dá para dizer quem é mais importante do que quem. E é isso, gostei muito legal. Bacana, né? Ver isso escrito nos nossos livros de 800 anos atrás. É bacana demais, né? Tem muita coisa interessante, muita coisa interessante. Eu acho, mesmo. só para complementar, do eixo intestino-cérebro, né, que tem sido muito também estudado na nutrição, a importância de cuidar da saúde intestinal para a saúde. E isso que ele afirmou, que a alimentação é a causa de todas as doenças. Saiu um estudo, não sei se foi esse ano ou no ano passado, sobre que a alimentação inadequada ela é o maior fator que contribui para as causas de mortalidade e anos de vida perdido por incapacidade, porque ela influencia em todas as outras doenças, né? Então é uma afirmação bem audaciosa, bem legal. Certeza. Que legal. E não só isso, mas, por exemplo, o Ministério, a Organização Mundial da Saúde, todo ano escreve as 10 principais causas de morte todos os anos. E dessas 10, nos últimos muitos anos, 8 têm relação direta com alimentação e atividade física, com hábitos de estilo de vida. Então, dessas 8, para completar as 10, só tem tipo acidente de carro e uma outra fatalidade que, assim, é realmente uma desgraça, mas que não tem nada a ver com nenhum hábito de vida. Mas as outras 8, todas têm relação com o estilo de vida. Então, realmente, é bastante... Com certeza. Isso daí é fantástico ver a questão da prevenção, né? A gente trabalha com a medicina preventiva, né? Então, evitar os maus hábitos antes da doença surgir. Se você tiver orientação, se souber se cuidar, ser saudável, você já previne a doença. E isso daí, alimentação, exercício físico é a base, né? Eu achei interessante uma parte aqui que ele falou da farinha, eu não sei se tem a ver, mas eu queria levantar a questão, de repente poderia ser. Ele fala farinha, que é nocivo, branca. A farinha fina, tão bem peneirada, a ponto que não sobra nenhuma casca. Aí a Luana falou aqui que a farinha, ela dá prisão de ventre, né, que seria constipante. E aí eu entendo, por que então tão bem peneirada, a ponto de não sobrar nenhuma casca? Porque a casca seria já uma fibra, talvez ela seria mais laxante. Pode ser isso. Eu só levantei aí, talvez, para os nutricionistas quiserem falar. É curioso isso, né? Curioso ele escrever sobre farinha fina, quer dizer, para mim era uma coisa, na minha cabeça, para começar, não sou perito do assunto, mas para mim é uma coisa recente
de integral ser mais sadio do que o fino. Eu não sei há quanto tempo isso existe, vocês aí nutricionistas podem me dizer. Não, Arabi, isso existe desde sempre, mas o conhecimento está se disseminando muito no século XXI, graças também à tecnologia, né? A gente tem acesso a uma informação que nossos pais não tinham, nossos avós não tinham. Certo, mas isso é desde sempre, então? Que sabe-se que o integral é mais saudável que o refinado? Sim, Sim, sim. sim. Muito bacana. Você vê, o Rambam escreve isso de uma maneira clara e objetiva, né? Ramba era quase um nutricionista também, né? Mas, Arabi, Era se o tudo. Rambam morasse no Brasil, ele ia ter falado sobre outros alimentos, né? Completamente com- diferentes. Ele fala da tâmara, do figo, das que dava Sim, lá, você Era tem da razão. região. Você tem na razão, região, sem dúvida questão alguma. cultural. Ele não Intere- trouxe cupuaçu, não trouxe castanha do Ah, Pará, não sei o que está acontecendo. aí Castanha a do gente Pará. ia chegar já os descendentes dos marroquinos na Amazônia, né? Falou de amêndoa. Luffy, Luffy, manda umas amêndoas pra gente, Luffy. Tu quer que eu falou bem faça de inveja? amêndoa. Tu quer que eu faça inveja? Então, peraí. Ele não falou isso aí, não. Ai, ai, ai. Mas não é fantástico? Eu acho isso fantástico. Olha, veja, é um livro de leis, pessoal. Vamos fazer propaganda aqui da melhor castanha do Pará do Brasil, aqui, ó. Tá vendo? É, você sabe Essa aqui, que essa aqui vem lacrada, a vácuo, né? Não vem Qualidade com da a marca Amazônia. escrita, maluco. essa é feita mas- em Óbidos, hein? Vem produzida, Óbidos, beneficiada essa de em Óbidos do Pará. Óbidos, em Óbidos. Ainda tá sem a marca, mas logo, logo vai ter a marca. Óbidos, né? Óbidos, o nome. Ah, Óbidos é uma cidade portuguesa, né? Então, a colonização foi portuguesa à margem do rio Amazonas lá, então há foi quanto tempo vocês colocado fazem o nome. castanha do Pará lá? Há quanto tempo vocês fazem a família lá? A empresa tem mais de 70 anos, mas a produção de castanha do Pará, assim, né, beneficiada, deve ter uns 30 anos, 20 e poucos anos, né? Uau. Que Eu loucura. achei interessante aqui, falou do mel e do vinho também, né, pro idoso. Interessante, isso está É escrito. interessante Tá ver que o escrito. jovem não deve Não faz alimentar-se bem. não deve beber em excesso vinho, óbvio, não vai perder a linha. E o mel é bom para o idoso, para adocicar, né? Dar uma adocicada na vida do idoso, deve ser isso. Não, aquece. Veja, você para tomar um vinho, tem o lance do vinho, ele está correlacionado também com a ideia do segredo, né? Quando entra vinho, revela-se o segredo. Então, por isso também está relacionado com a pessoa idosa. É uma pessoa que a gente espera dela que ela tem muito um legado a dar, entendeu? Algo a ensinar. Então, quando você dá um vinho para o idoso, ele vai se relaxar, ele vai soltar, para começar aquece o corpo. Aqui ele está falando de uma maneira mais física, né? Obviamente ele está falando do lado físico, porque o Maimonides está falando aqui leis. A gente está realmente numa área extremamente física aqui, né? A gente está falando aqui sobre o físico. Ele não está falando sobre o espírito, ele está falando sobre o corpo. Mas tem esse lado também, do lado do vinho. Vinho e segredo em hebraico é o mesmo valor numérico. A palavra yain dá 70 e a palavra segredo dá 70. Mas então o idoso faz bem, mas para uma pessoa jovem, realmente isso não faz bem, né? Quer dizer, são prejudiciais. Então, falando vinho também, vale a pena ressaltar aqui, conversando também com as nutricionistas, enfim, e com todos os médicos que aqui estão, os vinhos daquela época eram vinhos que eram muito fortes. O Talmud fala que às vezes que se derramava no chão ele borbulhava. Quer dizer, imagina como é que devia ser a fermentação daquela época e o quanto eles tinham. Hoje em dia você tem tecnologia de fazer vinhos tão classudos e deixar, e como a fermentação, enfim, de você é diferente. Então, os vinhos fortes eram fortes mesmo, tá? Então, o Talmud fala, sabe, que o vinho era algo realmente bastante forte, assim. E aí, toda a origem que ele está falando é do Talmud, então a gente precisa levar isso em consideração também. Né? Mas eu gostei disso, pois ele fala sobre mel você diluir em água. Isso, ele fala mel, falou que é bom para o idoso beber mel diluído em água quente. Isso também deve ter alguma coisa, né? Deve ter alguma ligação aí que isso ajuda
sei lá, acho que soltar o intestino, né, que ele estava É querendo hábito dizer antes da intestinal, refeição, é hábito não é? intestinal, que estava falando sobre laxativo, no caso. É, Solta o intestino. interessante, né? O repolho, né? Espinafre, né? Água com espinafre. Água com espinafre, que ele falou, Água com também espinafre. é engraçado, né, que ele falou água na qual se escaldou com espinafre. Comer repolho em azeite de oliva e salmoura, sal, Na Veja, próxima aula entra na dermatologia, e a Amanda, que está aqui também, ele vai na falar, próxima aula a gente fala sobre banho, né? O fala banho, sobre o banhar-se, banho, né? sobre a hidratação no azeite. Legal, achei interessante. Vai Durante falar a sobre temporada de inverno, que resseca a pele. vai falar sobre doar sangue, vai falar sobre sangue, tirar sangue, quando sim, quando não, quando, sabe? Então ele vai falar tudo sobre isso aqui na próxima aula. A gente vai ver e se ainda dá tempo ele vai falar sobre, enfim, o sêmen, que representa o sêmen para o homem, quando sim, quando não, quanto sim, quanto não, tudo, etc. É interessante, veja, por isso esse capítulo é interessante. O mais interessante que a gente vai ver, se Deus quiser ainda, só estou dando spoiler das próximas aulas, é que ele traz aqui vários conselhos de como a pessoa tem que se conduzir, né? De uma maneira clara e objetiva. E depois ele vai afirmar, ele afirma, cara, segue os meus conselhos que você nunca vai adoecer. Uma coisa interessante isso também, sabe? Ele teve peito de escrever uma coisa, mas não era, Muito. sabe? Naquela época. Ele afirma É, categoricamente que, né, se tu a sim, sim. seguir. E É aí já falou bonito de isso. sono, já falou de todos os hábitos, falou de sono, de Isso. alimentação, de tudo. É. Exercício. Eu acho que Muito legal. é muito bacana, é muito diferente, né? E depois ele Ramba, vai eu sou falar. fã. Você gosta do Andes. É bom. Adoro. A ideia de estudar isso foi tua, né, Maluf? Você pediu o que você acha de Eu já estudar tinha Maimônides? essa ideia há muito tempo, não consegui pegar nenhum rabino que levou para frente. Então, te agradeço já por ter Não, comprado a ideia. E eu acho que a porque gente tem alguns outros tratados, né, Rav, do Rambam, tem de muita coisa. medicina. O que eu queria, você, por exemplo, tem um Shmoná por aqui, que é um complemento desse daqui, são os 8 capítulos do Rambam. Isso talvez valha até a pena não pensar se a gente já segue para poder ver realmente que um complementa o outro, ver os 8 capítulos do Eu acho Rambam, muito legal. E a gente conseguir talvez valha chamar a o pena. pessoal da área da saúde aí, porque eu acho que cada um que vê a mais, assim, médico ou qualquer profissional da área da saúde, vai complementar, né, os conhecimentos aqui. E aí fica mais interessante de a gente entender algumas coisas, né, que foi escrita há muito tempo. Horácio, E ó, tem pergunta no bate-papo. Pergunta no bate-papo. Vamos ver lá. Bate-papo. Bate-papo. Rambam teve algum contato com chineses? Tem muitas recomendações semelhantes na medicina tradicional chinesa. Pode ser o contrário. Os chineses pegaram conhecimento. A chinesa é uma das mais antigas, né, o que falam também, né? Mas eu acho que eu não sei se o Rambam teve contato com o chinês. Você fez uma boa pergunta. O Rambam estava mais em países, estava em Córdoba, estava na Espanha, teve em Marrocos, depois viveu no Egito e depois também em Israel. Quer dizer, não acredito que ele teve contato com chineses, né, na época dele. Teve contatos com muitos árabes, bastante. Mas chineses, não sei te dizer. Mas ao mesmo tempo eu não posso te afirmar isso, eu não posso te afirmar se ele não teve contato com a medicina chinesa, porque Maimônides, ele teve contato com tantos filósofos e, sabe, ele foi teólogo, foi médico, então ele buscou, ele estudou, não foi um cara que não se tirou... restringiu só, né? Não, a religião, não, quer dizer, ele estudou astronomia, entendeu? Ele estudou, escreveu sobre isso, sabe? O que me chama a atenção eu vou voltar a frisar, nós estamos usando um livro de leis, tá? Cara, é lei, você está entendendo isso? Por que eu falo isso de novo? Ele está falando para você, ele está falando para cada um de nós. Ele começou o capítulo falando, já que, ele fala assim, uma vez que manter o corpo são e forte é parte do serviço a Deus, cara, entendeu? Ele entende, ele está escrevendo isso, está te aconselhando, cuida do teu corpo, cara, você tem que cuidar do teu corpo.
Sabe, a Torá manda você cuidar do seu corpo. Aí vai vir um cara que é religioso, vai chegar e vai te falar, não, perda de tempo, tem que estudar, tem que rezar, tarará. Não. Fala, Ô, Dani, permite uma coisa dessa, oi. deixa eu te perguntar. Fala que uma pergunta um pouco fugindo, mas fala a questão de, já que ele está tão próximo aí, a questão de era messiânica e tal, fala que a ressurreição a gente vai, digamos, ressuscitar no auge da nossa performance física, não? Não era, Então, não era essa a opinião do Rebbe, não. A opinião então do E Rebbe. qual até corpo vai voltar? E Você qual vai corpo vai voltar. voltar? Já que a alma passou em vários corpos. então a pessoa vai ter Eita. méritos por ter Peguei, voltado pelo agora eu peguei corpo. pesada. Agora eu vou ter que trazer mais uma caixa de cerveja para poder começar esse Não vai nem papo. ser uma só, né? Tem que ser várias. Vai ser um pack Essa para daí poder tem responder. discussões. Só Né? essas duas perguntas que vocês estão falando já vale a pena um pack de cerveja. Eu vou responder para você Então eu vou pegar mais uma. porque só mais uma. Não, mas eu vou responder essas suas perguntas, se o pessoal topar. Está saindo um pouco daqui do tema, mas vale a pena falar. Conforme a opinião do Rebbe. Tá? Tem opiniões para lá e para cá, tem opiniões para lá e para cá. O Rebbe estudou todas as opiniões, ele chegou a uma conclusão e, obviamente, eu, como discípulo, estou indo na vertente dele. E tudo baseado nas cartas que ele respondeu durante os anos de sua liderança, onde ele abordou esses temas. Então, é assim, eu vou pegar as duas questões, quer dizer, tanto do Maluf e do Léo, para poder pôr aqui, para vocês entenderem o que o Rebbe ele pensa. É o seguinte, a reencarnação nós temos hoje em dia. Quer dizer, uma alma ela reencarna, ela vem em outro corpo. Ressurreição significa que a alma ela vai voltar no mesmo corpo que faleceu. Isso ainda não aconteceu, isso vai acontecer depois da Era Messiânica. Quanto tempo depois da Era Messiânica? Depois de 40 anos da Era Messiânica. Tudo que eu estou falando já é resumido a opinião do Rebbe. Mashiach vai chegar, alguns justos vão levantar antes, alguns justos levantarão antes, já como os patriarcas, Moisés, etc. O resto vai se levantar, a grande massa do povo, todos que foram, vão se levantar depois de 40 anos da Era Messiânica. Em que corpos eles vão se levantar? Eles vão se levantar exatamente no corpo que eles deixaram no último dia. O cego vai levantar cego, o sem perna vai levantar sem perna, sem mão vai levantar sem mão. Da maneira que ele foi, assim ele vai levantar. Primeira coisa, eles vão levantar assim, para que os parentes próximos possam reconhecer que assim eles deixaram. E imediatamente, logo após, um Espírito de Deus, um vento de Deus vai vir e vai trazer a cura. Vai trazer a cura para todos aqueles que um cego vai enxergar, aqueles que têm um sem mão vai curar, e vai ser um momento nobre pós-era messiânica, quando os corpos eles voltam, as almas voltaram para os corpos, e vai ser uma outra época, segundo estágio da era messiânica. No primeiro estágio da era messiânica, ainda vai existir morte. Se chegar, ainda vai existir a morte. O lado negativo só vai ter poder sobre a morte. Mas depois de 40 anos, a morte não vai mais existir. Sobre isso está escrito no versículo, Bilá Amavet Lanetzach, Deus ele vai acabar com a morte para toda a eternidade, o Maha Hashem de Ma'al Kol Panim, e Deus vai apagar as lágrimas de toda a face, etc. Ok, isso. Agora, o que levantou o Maluf, diz o cabalista Arizal. Arizal se chamava Rabbi Tzchak Luria Ashkenazi. Ele viveu na cidade de Safed, os últimos 2 anos, praticamente quase 2 anos da sua vida, certo? E ele conta o seguinte, o Arizal, ele pergunta, afinal de contas, se a gente acredita
em reencarnação, significa que a minha alma já veio no passado, certo? A minha alma já veio em um corpo ou em outros corpos. Os cabalistas, por exemplo, falam que a nossa geração que vivemos hoje é a reencarnação daquela geração que saiu do Egito, mas não entrou em Israel. Por isso a gente vai merecer entrar em Israel, que é a geração do Mashiach, que por sua vez é a reencarnação daquelas que estavam na Torre de Babel. Ok? Então, quer dizer, a gente já vê aqui na terceira reencarnação, quer dizer, no mínimo, a gente já tem 3 corpos aí, ou 2 corpos, ou 3 corpos que já vieram para a Terra, e nossa alma voltou agora, e ela voltou em um outro corpo, que é o meu corpo. Vamos ser nós então, Erato. Estamos dentro. Então, não, se o Mashiach chegar, a gente está dentro. O que vai acontecer com os meus outros 2 corpos, que a minha alma, ela veio. Vai levantar ou não vai levantar? Vai levantar. E a pergunta é, como é que pode levantar? Vai ter 3, 4 danes? Sim, vai ter 4 danes. Como é que pode ser? E como é que a alma ela vai dar vida em todos os corpos? Então ele fala uma coisa bonita. Ele diz, a alma é um núcleo, um pedaço de Deus. E todo núcleo, quando você se divide, você tem toda a característica. É igual uma semente. Estamos falando de comida, as aulas de comida. Quando você pega uma semente, tem um DNA. Quando você parte o núcleo da semente, você tem todo o DNA daquela maçã lá, tá certo? Então ele traz assim, não existe alma que desce para a Terra sem retificar uma parte dela. Ela pode não ter retificado tudo e por conta disso, Deus achar que ela deve voltar para a Terra em um outro corpo para tentar se retificar. Mas parcial, uma parte da sua alma, sim, ele retificou. Aquela parte é ela que vai ser o carro-chefe para dar vida para aquele corpo na época da ressurreição, para aquele corpo que retificou aquilo. Então, eu vou me encontrar com outros deles, que têm a mesma essência de alma, só que com o poder predominante X que ela resgatou, assim diz o Arizal. Curioso isso. Então, primeiro, ressurreição ainda nunca aconteceu. Segundo, quando acontecer, vai acontecer com todos os corpos e com todas as vidas nossas do passado. Assim, ele opina, o Arizal, no Shara Gilgulin, no portão da reencarnação. Dani, eu te falo isso, realmente eu escutei que a pessoa, que o corpo vai para ser visto o milagre, realmente visto a cura, mas depois volta para a forma mais vital. Não seria uma recompensa do físico também? A pessoa trabalhou o físico. Sim. Quer dizer, Deus ele vai curar o físico e o físico ele vai estar realmente na sua melhor forma. Isso vai ser um evento que Deus vai curar, porque todo o assunto, Léo, da reencarnação, todo o assunto da reencarnação é apenas para recompensar o físico. Porque o espírito já está sendo recompensado quando ele fica no paraíso. O paraíso é o mundo das almas. Quando a pessoa lá morre, quem é recompensado lá? É o corpo? Não, é o espírito. Não. Agora, o que vai acontecer com o corpo que cumpriu as mitzvot? Coitado, ele foi enterrado, ele volta para a terra. Quando ele vai ser recompensado? Na época da ressurreição. Então, o espírito vai voltar a dar vida para o corpo e ali vai ser a recompensa do corpo por tudo aquilo que ele fez durante a terra. Agora entendi um pouco. Entendeu um porque pouco? Porque eu nunca entendi. Se a gente tem já digamos assim, o Olam Abá, para quem faz o Olam Abá, exato, a gente cumpriu, a alma foi para lá, e para que então, né? Era messiânica. Realmente então, agora entendi. Deixa eu falar para vocês. O que eu falei agora não é a opinião do Maimônides. Ok. Me permita. O Maimônides é o seguinte, o Maimônides ele discute com isso, e aí tem uma discussão entre o Maimônides e o Nachmanides. Praticamente eles viveram, quando morreu o Maimônides, estava nascendo o Nachmanides, ok? Então, veja assim, o problema é o seguinte, qual que é a recompensa maior que existe no judaísmo? É o mundo vindouro, o mundo das almas? Ou é o mundo da ressurreição? Maimônides acha, ele declara nesse livro dele, o Yad HaZaka que a gente está estudando, que a recompensa maior que existe é o mundo das almas.
Já o Nachmanides, o sábio que veio posterior a ele, diz que não, a recompensa maior é a ressurreição. Vai ser pós-era messiânica, quando o corpo ele vai ressurgir, ele vai voltar. Ali é a recompensa maior. Então, eles discutem sobre uma Mishnah, que a Mishnah fala, todo o povo de Israel tem parte no Olam Haba. Maimônides diz que esse Olam Haba significa o mundo das almas. Nachmanides fala, não, o Olam Haba que todo o povo de Israel tem é a ressurreição. Nachmanides ou Rambam? O Nachmanides fala que o mundo vindouro, que é a recompensa maior, é o mundo da ressurreição, pós-era messiânica. Maimônides diz, não, o mundo vindouro, que é o maior, é o paraíso, é o mundo das almas. Só que toda a Hassidu, toda a Kabbalah vai conforme Nachmanides e não conforme Maimônides. E faz um pouquinho sentido. Para pensar um pouco. Quando eu digo que todo o povo de Israel tem parte no mundo vindouro, todo mundo tem parte no Olam Haba, no paraíso, se você interpreta que é o paraíso, não é uma verdade isso, porque não é todo mundo que tem parte no paraíso, porque tem pessoas que não vão entrar no paraíso. E o que você faz para poder ganhar o paraíso e o que você faz para poder ganhar a ressurreição? Então veja, o paraíso você ganha, o paraíso vem quando você, principalmente a recompensa do paraíso vem para aquele que interpreta a Torá, vem por conta do entendimento, vem por conta da sabedoria. Aí você ganha o paraíso. O paraíso, a recompensa do paraíso é uma recompensa de espírito. E o que o espírito faz? O espírito compreende, o espírito entende. Quem faz é o corpo. Óbvio que o espírito tem que estar dentro do corpo, mas quem faz os preceitos é o corpo. Certo? Então, a recompensa da ressurreição é para o corpo, porque o corpo fez os preceitos. Tá certo? Então, qual que é a principal recompensa da ressurreição? É a prática dos preceitos. Qual que é a principal recompensa do paraíso, o mundo das almas? É o estudo da Torá. Por isso, o que fazem as almas lá em cima? Estudam. Contemplam Deus. Alcançam os espirituais, intelectuais. Eles não são tão desprovidas do corpo. Então, vem a Hassid e fala o seguinte, é óbvio que a recompensa final, que é a maior do que a recompensa intermediária agora, as almas estão desfrutando lá em cima. Maimônides diz que o principal é a Torá, é o estudo. Nachmanides diz, não, o principal é as mitzvot, é os preceitos. Porque os preceitos são a vontade de Deus. E Deus quer que a gente faça e mude esse mundo. E a gente vê aqui uma missão física. Nada mais justo do que você recompensar o corpo físico. Então, toda a Kabbalah vai de acordo com o Nachmanides, que diz que a recompensa final não é lá em cima, e sim aqui embaixo. E é esta discussão que tem há milênios, de pessoas que focam apenas a estudo, só falar, ele só estuda, ele só está visando, ele só quer saber de Torá. Claro, porque é isso que você vai ganhar o mundo vindouro lá em cima. Aí vem o Chabad, já colocou tefilim, já fez kasher, já fez não sei o que mais, é mitzvot. Essa discussão que tem. Pessoas que se dedicam só para o estudo. E Chabad quer, quanto mais você fazer, sabe por quê? Porque a gente entende que a recompensa final é a principal, e isso vem por conta da ação. Não que no estudo não é importante, mas é por uma recompensa mediana, uma recompensa intermediária. A recompensa final está ligado com a ação. Por isso que essa é uma discussão que, explorando ela da maneira que eu coloquei, dá para você entender, então, um pouquinho a filosofia básica, etc. Alguém perguntou se Yeshivot Chabad são assim. É óbvio que não. Na Yeshiva, você está estudando o Torá, o principal assunto da Yeshiva é o garoto agora conhecer o que ele precisa, é se dedicar para o conhecimento da Torá. Nas Yeshivot Chabad, quando do meio-dia de sexta-feira, libera o jovem, então, para poder fazer mifzaim, para poder começar a ajudar outros judeus a colocar tefilim, a fazer com que as pessoas pratiquem as mitzvot. Mas a principal ocupação de um jovem que está estudando Yeshiva é Torá, óbvio, que ele está estudando Torá naquela hora. Para não esquecer que o lado principal é a ação, então a gente libera uma criança depois do meio-dia de sexta-feira até a entrada do Shabat, que ele vai praticar.
מבצעים. Agora, Yeshiva Chabad, não é Yeshiva que está focada apenas para as mitzvot. Não, se estudar a Torá. O principal assunto de Yeshiva é estudar a Torá. A formação de um jovem, ele precisa estudar para saber como agir no futuro. Então, assim que é. Entendeu? Show. Show. Bacana, né? Bacana. Muito bem. O que mais? Boa. Fiquemos? Mais alguma coisa, pessoal? Chegamos à conclusão? Pô, muito legal, Mas Dani. não Porque... Por quê? Não, eu ia falar porque eu já estava escutando que às vezes yeshivot, tem umas yeshivot que são mais assim focadas em estudo, e o Yeshivat Rabat também tem foco em desenvolver o caráter da pessoa também, com essa questão e Mivtzaim, eu achei legal isso. Isso é muito importante. A gente, desde ter idade, a gente já incentiva a criança a ter contato com outras pessoas eu não gosto de usar a palavra influenciar, porque não é a ideia de influenciar. Eu não gosto das palavras ser influenciar, fazendo, sabe, pessoas que pensam que está fazendo lavagem cerebral, não gosto disso aqui. Não é para influenciar, e sim para poder também dar um mérito para que outras pessoas possam fazer os preceitos. Então, a gente desde fala, você quer colocar tefilim, você quer que eu não sei o que, eu vou falar para vocês, só chegou um cara aqui na minha casa, ele foi instalar umas cortinas recentemente. E justo o cara, ele é um judeu do Rio. E quando ele chegou, eu estava no almoço, eu vi o cara instalando, ia conversando com o cara, não sei o que mais, etc. Aí a Daniela logo me falou, você sabe que ele é um Yehudi, etc. Falei, ele é um Yehudi. Aí a Daniela falou em hebraico, quem sabe ele quer colocar tefilim. Aí tá bom, tava conversando com ele de boa, falei, e aí, cara, tá tudo bem, não sei o que mais, etc. Falou, olha, de boa, você colocou o tefilim hoje, gostaria de colocar? Eu falei, eu quero. Tava na minha casa aqui, então, obviamente, nada mais justo do que levar ele na frente do meu bar. Coloquei o tefilim em cima do bar, mas vamos colocar o tefilim. Cara, me surpreendi, o cara falou mais de cor. Falei, opa, o cara funciona, o cara tá colocando as cortinas. Eu falei, meu. Eu sou judeu. Ele falou, sou judeu. Falou, olha. Já ele me falou, chama para essa aula aí, Rav. Já chama para aula. Chama para aula. Aí ele chegou e falou uma coisa assim. Ele falou, olha, eu só não tenho a prática de colocar, até que gostaria, sabe, de fazer mais. Eu falei, posso te dar um conselho? Eu falei, de boa, pode dar um conselho? Ele falou, sabe que eu cheguei à conclusão do que por que as pessoas não colocam tefilim diariamente, entre outras, tá? E principalmente é porque enrolar o tefilim leva tempo. Falei, cara, deixa desenrolado fora da caixinha, dentro de uma gaveta, tudo bagunçado. Você tira e põe, joga lá. É verdade. Você pega e vai te poupar tempo e você vai fazer muito mais fácil do que na correria. Ficar enrolando, desenrolando. Não aguento isso aqui. Cara, você já está na gaveta, já prontinho para você vestir, deixa ele assim lá. Não tem problema de você deixar ele assim lá, e não é desrespeito para o tefilim, você sabe que está lá na gaveta, pelo menos você vai colocar mais vezes do que se você precisa ficar enrolando, desenrolando, que isso leva tempo, não tenho paciência. Ele falou, sabe que você falou uma coisa? Sabe que você falou uma coisa boa? Eu não sei se ele vai fazer isso, mas... prática. Ele tinha tefilim? Eu perguntei para ele. Vou te falar que na correria eu já fiz isso, Ronaldo. Quando ele me perguntou... Mas na bolsinha, já desse jeito, porque tinha que sair correndo e tudo. Eu vou te falar, entre nós, eu já escutei que o Rebbe fazia isso, mas o Rebbe fazia isso porque ele não tinha tempo. Ele já deixava os tefilim assim, dessa maneira, porque essa coisa do Rebbe. Mas o que eu estou querendo dizer, eu perguntei para ele isso, tá bom, Léo? Eu perguntei, cara, amigo, mas me diga uma coisa, você não coloca porque você não tem? Se é o seu caso que você não tem, eu vou atrás, nego, te trago, entendeu? E arranjar para ele um tefilim fácil. Ele falou, não, eu tenho, o negócio é prática. Eu falei, quer saber um conselho? Faz assim. Aí ele falou, você sabe que você falou uma coisa interessante? E realmente eu fico pensando, pai, atira. Então, sabe, você já deixa já fácil, já largadão ali, fica mais fácil de você pôr. Ele achou interessante. Mas tem uma história assim, Rav, que dizem que para você começar um negócio, um hábito, você tem que diminuir o máximo a maneira de você começar ele. Tipo, meio que, tem pessoa que tem umas hábitos assim, tipo, eu quero praticar guitarra. Então, na vez de deixar a guitarra escondida em algum lugar, deixa no lugar mais acessível possível. Aí, para começar um hábito,
Já deixa meio que, pô, Exato. não precisa desenrolar, enrolar, é só botar lá e acabou. Exato, Aí em exato. casa, Você está aí na entendendo? frente. Então, é um Uma conselho que história. eu vi, é real e realmente faz com que a pessoa ela venha fazer, porque é muito mais fácil, né? É muito mais prático, né? É verdade. Mas é isso aí, pessoal. Yala, Um chega. abraço, Casaco querido. Barurá, foi. Casaco é Barulho, massa. Se Rafa. Obrigado pela estendeu, né? participação, Mas seu tempo. muito obrigado. Não, Foi mas foi demais bom, a foi bom. aula, Mas, está cada vez melhor e obrigado pelas responder as perguntas e se estender. Tamo junto, tamo Casaco junto. Baruch, Shabbat Shalom. e mais Valeu, um só gente, para quem vai também. casar. Mas até o Leozinho. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus Shabbat quiser. Shalom, pessoal. Valeu, Rafa. Tchau. Deus quiser, semana que vem, hein? Firme e Exato, forte. Axé. Valeu.